Hoje, a gente vai mergulhar nas raízes históricas de uma ideologia que ajudou a moldar os Estados Unidos e que, depois de um tempo, pareceu simplesmente ter desaparecido: o libertarianismo. Sabe, a gente costuma aprender que foi uma guerra por causa de impostos. Mas a história real é bem mais profunda. Foi uma revolução, sim, mas uma revolução de ideias. Ok, para entender o tamanho dessa ideia revolucionária, primeiro a gente precisa dar uma olhada num mundo contra o qual ela estava lutando. Imagina só, por séculos, a Europa foi dominada pelo que chamamos de Velha Ordem. Era um sistema totalmente de cima para baixo que acabava sufocando qualquer progresso e a liberdade das pessoas. E foi aí, em oposição direta a tudo isso, que surgiu uma ideia nova e, francamente, radical: o liberalismo clássico, que hoje a gente conhece melhor como libertarianismo. E aqui está o centro da briga. Era uma batalha entre duas visões de sociedade que não podiam ser mais diferentes. De um lado, o controle total do Estado. Do outro, a liberdade individual. Não é à toa que textos como as Cartas de Catão viraram um sucesso absurdo nas colônias americanas. Eles capturavam perfeitamente essa desconfiança, essa ideia de que o poder, por natureza, sempre vai tentar se expandir e sempre às custas da liberdade. E esse pensamento todo nos leva direto para a fundação dos Estados Unidos, que a fonte que a gente analisou descreve como a expressão máxima, o auge dessa ideia libertária. E isso é fundamental. A Revolução Americana não foi só para conseguir independência. A grande questão era limitar, de forma bem clara, o poder do próprio governo. E aqui a gente vê os resultados na prática. Não eram só filosofias abstratas, não. Essas ideias foram cravadas no DNA legal e político da nova nação. Mas aí fica a pergunta, né? Se essa tradição era tão forte, por que ela simplesmente sumiu? Pelo que parece, foi uma combinação de ataques externos com um enfraquecimento interno. Basicamente, três grandes forças surgiram ali no século XIX e comecinho do século XX, e elas foram, pouco a pouco, minando esse ideal do liberalismo clássico. Primeiro apareceu um novo tipo de conservadorismo. Eles não eram contra a indústria, como a velha ordem. Pelo contrário, eles aceitavam a industrialização, mas queriam controlá-la de cima, com regulações, subsídios e uma parceria bem próxima entre o governo e as grandes empresas. Ao mesmo tempo, o socialismo apareceu como um movimento um tanto confuso. Ele prometia objetivos liberais, como paz e prosperidade, mas para chegar lá, usava as ferramentas do antigo conservadorismo, a força do Estado. Só que talvez o golpe mais duro tenha vindo de dentro do próprio movimento. Os liberais perderam aquele fogo revolucionário, sabe? Ficaram satisfeitos com o que já tinham conquistado e começaram a abrir mão de seus princípios mais básicos. E essa decadência foi sendo alimentada por grandes mudanças de pensamento. A ideia de direitos naturais foi trocada pelo utilitarismo, que basicamente transformava princípios em uma análise de custo-benefício. Depois, o darwinismo social veio com a ideia de que a mudança deve ser super lenta, o que matou o espírito radical. Para completar, os ideais anti-guerra foram abandonados em nome do nacionalismo. A ideologia foi se enfraquecendo por dentro. Essa combinação de forças levou o liberalismo clássico a um século de esquecimento. Mas é aí que a gente volta para o início da nossa história. E tudo se resume a este número: 174 mil. Em 1976, depois de décadas na obscuridade, foi essa a quantidade de votos que o recém-formado Partido Libertário recebeu na eleição presidencial. Pode não parecer muito, mas isso fez com que o partido se tornasse o terceiro maior dos Estados Unidos só 5 anos depois de ter sido fundado na sala de estar de alguém. Foi um sinal de que aquelas ideias antigas, com raízes lá no século XVII, estavam encontrando um novo público. Isso nos deixa com uma pergunta final que é bem provocadora. Por que uma ideia tão antiga, depois de um declínio tão grande, de repente volta à vida? O que aconteceu no mundo moderno para despertar o renascimento de uma filosofia que muitos já consideravam morta e enterrada? Bom, a resposta para isso, aí já é uma outra história.